Boa noite, pessoal que está aí do outro lado da linha, né, para debater conosco e tomar conhecimento do que é a ADI 4848, né. Primeiro, agradecer quem entrou e está aí acompanhando, pedir ao pessoal que está acompanhando que avise aos amigos, aos professores, sindicalistas, ou pessoas que querem compreender esse novo ataque à lei do piso, que é a ADI 4848, ajuizada junto ao Supremo por 6 governadores, né? E ao longo do debate vocês poderão fazer perguntas por escrito. Então esperamos que o debate seja proveitoso e que possamos realmente esclarecer as dúvidas que por acaso possam aparecer. É importante dizer, né, que se sair do ar, que às vezes pode acontecer algum problema na internet, não se preocupem que a gente rapidamente divulgará o novo link em menos que 10 minutos entrando no ar novamente. Isso é apenas para prevenir. Se cair a internet, automaticamente a gente entra em seguida e divulga de novo o link, tanto no Facebook, quanto também no próprio Twitter, né? É importante dizer que o efeito mais cruel de uma ação direta de inconstitucionalidade é exatamente aquela lei que foi julgada inconstitucional, ela não ter mais validade alguma no ordenamento jurídico de um país. Então, se o Supremo, no final, julgar a ADI 4848, né, e disser e declarar que o artigo 5º e o seu parágrafo único da lei do piso, se disser que é inconstitucional, este artigo da lei do piso não terá mais efeito algum. Então, eu gostaria de começar falando qual é a tese dos governadores. O que é que os governadores dizem exatamente para poder convencer os ministros do Supremo que o artigo 5º e seu parágrafo único da lei do piso é inconstitucional? Eu fiz aqui uma pequena tabela que eu vou comentar ponto a ponto com vocês. O primeiro ponto, eles dizem que o artigo 5º e o seu parágrafo único da lei do piso viola o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? E é importante dizer também que eles pedem uma liminar, ou seja, eles querem que o efeito do julgamento já seja dado agora, porque existe o julgamento final da ação, que é a questão de mérito, e depois existirá também os efeitos da liminar que por acaso concedam agora. Os efeitos da liminar que agora os governadores pedem, o efeito é ex tunc. Isso quer dizer o quê? Que antes de julgar, antes de ouvir a presidenta, antes de ouvir o Congresso Nacional, antes de ouvir a Advocacia Geral da União, antes de ouvir o Ministério Público Federal através da Procuradoria Geral da República, eles querem eliminar no sentido de suspender os efeitos do artigo 5º da lei do piso. O artigo 5º da lei do piso ele é muito claro no sentido de que o reajuste do piso do magistério tem que ser anual. Tem que ser também em janeiro de todo ano, usando como indexador a mudança e o percentual de correção do valor aluno. Então são estes 3 pontos que estão no artigo 5º e seu parágrafo único que os 6 governadores atacam. Quem são os 6 governadores que atacam a lei do piso? É o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Santa Catarina, o governador do Mato Grosso do Sul, o governador de Goiás, o governador do Piauí e o governador de Roraima, né? Nesta ADI, o Cid Gomes, que é o governador do Ceará, e o governador do Paraná, eles não assinaram, eles pularam fora, e entraram 2 novos governadores, que foi o do Piauí, né? O governador de Roraima, são os novos que entraram. Já o do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, esses já são macacos velhos em atacar a lei do piso. E também tem de novidade o governador de Goiás, que também entrou assinando a ADI. Ora, se a liminar que eles pedem
na ADI for concedida pelo ministro Joaquim Barbosa, que é o relator do processo, o que vai acontecer? Ideia efeito ex tunc, o que é isso? Eles querem que a liminar seja dada já dizendo que desde 2009 não era para usar o artigo 5º da lei do piso, né, para reajustar o piso do magistério. Então, nesse caso, os professores teriam que ter, se a liminar for dada, está com o ministro para avaliar, mas se a liminar for dada, nos termos que foi requerida, vai suspender o artigo 5º e automaticamente os professores teriam que devolver dinheiro, porque vai valer o artigo 37, inciso 10 da Constituição, que diz que o reajuste é anual mais pelo INPC. Então, o que os governadores querem de imediato? Que tudo que foi dado de reajuste até agora pelo valor aluno seja anulado, que é mais de 52%. E quanto, segundo eles, teria que ser apenas 17%. Eles vão querer de volta esse dinheiro. Mas como são espertos, o que eles poderão fazer? A partir do ano que vem não dá mais reajuste, dizendo que os professores estão devendo. Então, na verdade, o pedido liminar é um violento ataque a todo o reajuste já concedido ao piso e ao que poderá ser concedido. Ataca o passado, que fará com que cada professor esteja devendo a Estado, a Distrito Federal e a município, e ao mesmo tempo ataca o futuro, porque não mais vai poder reajustar o valor do piso a não ser pelo INPC. Olha, quem quiser fazer pergunta, é só entrar no Twitter e fazer a pergunta, escrever, que a gente responde na hora. Estamos aqui tendo acesso às perguntas, então quem quiser escrever qualquer pergunta, fica à vontade, né? Então, o primeiro ataque, qual é a primeira tese dos governadores? Eles dizem que é competência do Estado reajustar o piso com lei estadual, o que se aplica também aos municípios, porque se a tese pega, automaticamente vale para municípios e Distrito Federal. Então eles estão dizendo que é competência, mais uma vez a tese da competência, que é competência dos estados, do Distrito Federal, cada um criar uma lei usando a sua autonomia para reajustar o piso pelo valor que eles entenderem que é o INPC. Então o artigo 25 e parágrafo 1º da Constituição diz que cada ente tem sua competência, o município a sua, o Estado, o Distrito Federal e a União. E a União estaria, ao reajustar o piso, violando exatamente esta competência. Isso não é verdade, né? Nesse ponto, os governadores estão agindo de má fé. Nós temos, na verdade, má fé. Por quê? Porque esse artigo da Constituição, ele está sendo utilizado isoladamente. Se os mesmos procuradores tivessem honestidade e fossem ler direitinho a Constituição, lá no artigo 23 da mesma Constituição, inciso 9, está escrito que a competência para tratar de educação é da União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, em se tratando de educação, a competência, ela é uma competência unificada. Ela é uma competência em regime de colaboração. Não se aplicaria para a educação o artigo 25, porque a educação não é um assunto específico de cada município, de cada estado. A política educacional é de competência federal. Logo, União, estados e municípios, por força da Constituição, têm que colaborar. Se os mesmos procuradores lessem melhor a Constituição e fosse ver o artigo 211, lá também está claro. Lá prevê, e no capítulo que trata da educação no Brasil, como política educacional, como direito humano fundamental, né, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos pactos internacionais, o que nós temos? Nós temos que o artigo 211 é claro, diz a competência de todos os entes e em regime de colaboração, dizendo que a União, cabe à União traçar diretrizes nacionais. E não poderia ser diferente. Como é que um estado da federação, Roraima, que entrou, por exemplo, contra a questão do piso, como é que Roraima poderia tratar disso nacionalmente? Ou Santa Catarina, ou Mato Grosso do Sul? Tem que ser a União mesmo. Então, nesse sentido, esse artigo 25
parágrafo 1º está sendo utilizado de uma maneira maquiavélica, de uma maneira desonesta. Porque se você for ler outros princípios constitucionais, em se tratando da educação, a Constituição é clara, tem que ser em regime de colaboração. Logo, a tese de que haver uma previsão no artigo 5º da Lei do Piso viola a autonomia dos estados e municípios e do Distrito Federal é um absurdo, é uma falácia. Por quê? Porque essa competência da União você vai encontrar em outros princípios constitucionais. Então, a tese do artigo 25, parágrafo 1º, que são violados pelo artigo 5º da Lei do Piso, não funciona. Outro ponto da tese dos governadores é que o artigo 5º, parágrafo único da Lei do Piso, viola o artigo 37, inciso 10 e 13 da Constituição Federal. Outro absurdo, por uma simples razão. O que é que diz o artigo 37, inciso 10 e 13, em resumo? Eles dizem o quê? Eles dizem que o salário do servidor público no Brasil tem que ser reajustado anualmente por lei específica. Mas esta previsão utiliza o INPC. Só que não se aplica o artigo 37, que fala do princípio da legalidade e da lei específica, e o artigo 13, que diz que não pode vincular a nada, que seria, o que eles estão dizendo? Que quando a Lei do Piso, no artigo 5º, vincula o reajuste como indexador a elevação do valor aluno anual, isso é inconstitucional, porque, segundo eles, o artigo 37, inciso 13, proíbe a vinculação de reajuste salarial a qualquer indexador federal. Eles dizem também que o reajuste tem que ser anual pelo INPC. Não se justifica. Por quê? Porque no caso das verbas do Fundeb, já existe o repasse federal. Eles, na verdade, querem utilizar as verbas do Fundeb como bem entendem. Tanto é que o artigo 22 da lei do Fundeb, ele é claro no sentido que 60% no mínimo dos repasses do Fundeb deverão ser utilizados para pagar vencimentos dos profissionais da educação. Ou seja, isso está no artigo 22 da lei do Fundeb e nenhum governador até hoje questionou esse artigo 22 da lei do Fundeb. Essa mesma previsão está lá no ADCT, no Ato das Disposições Transitórias Constitucionais, que prevê também que 60% do repasse do Fundeb é também para salários de professores. Então o artigo 37, inciso 10, não entra em choque não tem como entrar em choque com o artigo 5º, parágrafo da lei do piso. Por quê? Porque lá também diz que o reajuste é anual. Porque diz que tem que ter reajuste. A diferença onde está então? No indexador. O que os governadores querem e os municípios querem? Eles querem que seja utilizado o INPC, enquanto que a lei do piso é clara. Ela diz que tem que utilizar, no caso aí, o valor aluno, que é o que tem acontecido desde 2009, quando passou a vigorar a lei do piso após aquela liminar na ADI 467, que o Supremo acabou julgando depois e declarando como constitucional a lei do piso na íntegra. Então, logo, o 25, o artigo 25 e seu parágrafo, e o artigo 37, inciso 10 e 13 da lei do piso não estão sendo violados pelo artigo 5º da lei do piso. Então não tem nada a ver. Os artigos da Constituição, aliás, o 37 e o 25, não são violados pela lei do piso. A outra tese deles, o outro ponto que os governadores tocam, né, nesse caso aqui, é o artigo 61, o 165 e o 169 da Constituição Federal, que na verdade trata de orçamento. O que eles querem dizer, os governadores, é que cabe a eles fazer a previsão orçamentária, cabe a eles, no orçamento anual deles, nas leis de diretrizes e bases deles, tratar da questão do reajuste do piso. Mais uma vez, essa tese de que esses 3 artigos da Constituição são violados pela lei do piso, cai por terra. Por quê? Porque neste caso, mais uma vez, vamos para o artigo 211 da Constituição, vamos para o artigo 23, inciso 9, que dá essa competência à União. Tanto a União tem competência para fixar o reajuste do valor anual do piso, que na ADI 467, que os governadores usaram a mesma tese para dizer que criação de piso era de competência deles e dos municípios, dizendo que cabe à União sim criar um piso nacional mínimo
porque a União é responsável, por força da Constituição, para cuidar das diretrizes nacionais de educação. Tanto é que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi a União que elaborou, criando toda a diretriz de educação para esse país. Então, fixar o indexador por valor do piso também é competência da União, porque é o reajuste mínimo. Agora, o interessante dos governadores é que eles questionam a vinculação das receitas repassadas, que não são municipais, são receitas federais, e a maioria deles mal aplica 60% do total de repasse do Fundeb. Então eles só questionam usar este dinheiro para reajustar o piso. Mas as leis federais que prevêem o repasse desses recursos, eles não questionam. Ou seja, a União fixar como é que tem que ser repassado o valor do Fundeb, de onde vem o Fundeb, isso eles não questionam. Mas questionam como utilizar o dinheiro. Para quê? Para, na verdade, dentro da nossa cultura clientelista, patrimonialista desse país e até de corrupção, fazer o que bem entender desse dinheiro. E a educação, que é um direito humano fundamental, vira simplesmente algo desprezível e o professor simplesmente passa a ser tratado como despesa, o que é um absurdo. A outra tese dos governadores é que o artigo 5º, parágrafo único, viola o artigo 206, inciso 8 da Constituição Federal, que é a questão de que cabe a eles criar esse piso e conforme as leis orçamentárias de cada ente e ainda depois de atender certos requisitos da Constituição, o que não é verdade. Por quê? Porque a previsão de repasse do Fundeb já é ajustada anualmente pela União, eles têm conhecimento do valor. Não é o orçamento da União ou o repasse do Fundeb que tem que se adequar aos orçamentos municipais e estaduais, mas eles é que tem que se adequarem a este orçamento federal. Por quê? Porque a União já calcula antecipadamente qual vai ser o aumento do valor aluno. E por incrível que pareça, desde 2009, só tem aumentado, nunca diminuiu. Geralmente o valor aluno é bem maior do que aquele que a União prevê no seu orçamento. Então não tem violação às leis orçamentárias nem estaduais e nem municipais. E a maioria dos governadores não aplica nem os 60%, quando poderia aplicar até mais, 70%, 80%, 90% dos repasses do Fundeb. E é bom deixar claro também, e isso é fundamental, que todos os entes deste país, públicos, Distrito Federal, municípios e estados, eles colocam nos 60% a parte patronal da Previdência. Então, quem é filiado ao regime geral de Previdência, os 21% que eles repassam a parte patronal, eles tiram de 60%. Logo, a maioria dos municípios desse país, mais de 3 mil, que são filiados ao regime geral de Previdência Social, que é o INSS, só está aplicando 40% dos repasses do Fundeb em salários dos professores, dos profissionais da educação. Por quê? Porque a parte patronal, quem está pagando é os 60%, o que é um absurdo. Aí cabe ao movimento sindical, cabe à categoria reagir. E ainda assim, se apropriando de 21%, onde o regime é geral. E nos municípios e estados que o regime é próprio, essa contribuição patronal, ela varia de 11% até 22%. Tem município que é 15%, tem estado que é 20%, outro que é 12%, a maioria só paga 11%, mas grande parte paga 22%. Também é retirado dos 60%. Então, nesse caso, não se aplica nesse país nem os 60% dos repasses. A maioria pouco aplica 40%. Uma grande parte não chega nem a 50%. E a grande maioria mal atinge os 60%. Mas mesmo assim, esse pessoal ainda quer se apropriar desse dinheiro para outros fins, querendo agora reajustar o valor do piso pelo INPC. Que na verdade o que eles estão querendo com a ADI 4848 é o reajuste pelo INPC. Simplesmente. E assim se apropriar de uma maneira escandalosa da grande parte dos recursos do Fundeb. E é importante dizer que estudos demonstram que a maior parte das verbas que são desviadas pela corrupção ou são da educação ou são da saúde.
por onde entra muito mais dinheiro em qualquer ente da República, né? Por fim, eles dizem que a lei do piso, no seu artigo 5º, parágrafo único, ela viola também o inciso 3 do artigo 60 do ADCT, o que é um absurdo, né? Porque a própria Constituição, no artigo 211, no artigo 208, no artigo 206, no artigo 24, inciso 9, ou seja, em vários artigos que têm caráter de princípios, reafirmam a lei do piso. Então, no geral, o que os governadores estão querendo? Acabar com o reajuste anual do piso do magistério. Eles querem acabar exatamente passando a reajustar o valor do aluno pelo NPC. E o pior, eles querem que essa previsão na lei do piso seja afastada imediatamente com efeito retroativo a 2009. Ou seja, se por acaso o ministro Joaquim Barbosa desse essa liminar, os professores estariam, a partir da liminar, devendo dinheiro para o seu município, para o seu estado e para o Distrito Federal, o que é um absurdo, né? Nós temos aqui um comentário da doutora Ilíada, que está participando aqui direto conosco, dando os parabéns e dizendo assim: quem sabe faz ao vivo, o que é para poucos, mas inerente a você. Muito obrigado, doutora Ilíada, pela observação, né? Agradeço aí a força, agradeço o apoio, mas é muito importante, o nosso papel aqui é de estar informando. E também dizer para quem está aí do outro lado, que está nos assistindo, não só no Twitter, mas também no Facebook, até via e-mail e também no live stream, né, que nesse caso aqui, nós já peticionamos, inclusive, a Confederação dos Trabalhadores Municipais do Brasil, a Confetam, e a FETANCE, Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará. A Confederação representa milhões de professores municipais e a FETANCE, ela representa milhares de professores municipais aqui no estado do Ceará, já peticionaram na ADI 4848. Por quê? Porque o ministro Joaquim Barbosa tem poder de dar ou não essa liminar, levando para o plenário do Supremo Tribunal Federal, levando o processo de dar essa liminar sem ouvir nem a presidenta e nem o Congresso Nacional, também sem ouvir a Advocacia Geral da União e também sem ouvir a Procuradoria Geral da República. E é bom nós lembrarmos que na ADI 4167 foi dado uma liminar na época, dizendo que PIS era remuneração, e em dezembro de 2008. Então nós temos que ter muito cuidado. Por conta disso, a Confetam, e qualquer um pode entrar no site da Confetam, que é www.confetam.org.br, e acessar não só uma nota, como o link para acessar a petição. Então o movimento sindical já reagiu através da Confetam. E quem quiser também ver a petição inteira da ADI 4848, basta entrar no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Aí aparece na esquerda um local para botar o número do processo. Aí você bota 4848, que é o número da ADI. Aí você vai abrir uma página que é a página do extrato do processo. Você clica em peças eletrônicas e quando abrir a página seguinte, você desce o cursor, desce a tela e você vai ver então à sua esquerda na tela do computador, você vai ver todos os andamentos da ação. Se você clicar na ocorrência 1, você vai acessar a petição inicial dos 6 governadores. Se você clicar na ocorrência 4, você vai ter acesso à petição da Confetam. O ministro Joaquim Barbosa, ele não vai poder despachar esta liminar sem antes ler o que está lá na defesa da Confetam, que ataca não só o pedido liminar, por quê? Porque os governadores deveriam, no pedido liminar, mostrar cerca de 8 pressupostos para poder ter direito a uma liminar dessa. Agora é estranho pedir uma liminar contra um artigo depois que está vigorando desde 2009. Se fosse tão urgente assim, se fosse tão inconstitucional assim, eles teriam já requerido isso na ADI 4167. E é importante dizer que o julgamento da ADI 4167 declarou a lei do PIS inteira constitucional. Tanto é que na petição da Confetam, baseado nessa decisão que está no item 2 da ementa
do acórdão da antiga ADI, que está por lá, que você pode acessar, também, né, esse acórdão. Tanto é que lá, no item 2 diz que a lei é totalmente constitucional. Não só aqueles pontos que os governadores da época questionaram, mas a lei inteira. Então eles não poderiam mais agora entrar com a ADI só contra o artigo 5º, porque quando o Supremo, na ADI 467, disse que a lei do PIS inteira, e ele diz isso taxativamente, é constitucional, então já tem o que? Litispendência. Tanto é que na petição da Confetan, nós pedimos o arquivamento, exatamente a gente pede o arquivamento da ADI 4848. Olha, a gente está sabendo que algumas pessoas estão tendo problema para mandar as perguntas pelo Facebook, que é onde a gente tem mais contato de professores, né? Mas se preocupe não, que depois a gente volta novamente a falar do assunto, e aí o pessoal do Facebook vai ter como, via Facebook, acessar direitinho pelo link e poder fazer as perguntas, né? Bom, boa noite também à doutora Mara Paula, que está aqui nos dando na maior força, trabalhando aqui na nossa produção, acompanhando aqui esse momento onde estamos debatendo a questão da 4848, que é a ADI 4848. Então, na petição da Confetan, que a gente deu entrada nessa ADI, o ministro Joaquim Barbosa não vai poder mais apreciar a liminar sem ler a nossa tese. Ele pode até, como eu disse há pouco, apreciar sem ouvir a presidenta Dilma, o Congresso Nacional, a AGU, o Ministério Público Federal, mas não vai mais poder decidir sem ler a petição da Confetan. Então, na verdade, a ADI 4848, ela busca exatamente, né, criar uma situação que os governadores não tiveram na outra ADI 4167. O que eles querem lá? Mesmo o recurso dele, eles querem que os efeitos da lei 4167 só valham após a publicação do acórdão, após o julgamento do recurso deles. Ou seja, a lei só teria validade para eles. Sobretudo, quem tece essa tese absurda é o governador do Rio Grande do Sul. Porque se o Supremo desse procedência ao recurso deles, a própria lei do PIS só valeria, lá pela 4167, a partir da publicação do acórdão do recurso deles. O que eles querem nessa ADI? A mesma coisa. Eles querem que o professor devolva os aumentos tudinho. E se ganhasse, por acaso, a ADI 467, o recurso deles, também só deveriam pagar os reajustes após o julgamento do recurso. Então, na verdade, nós temos uma fraude. Nós temos que a ADI 4848 é uma fraude. Foi uma maneira de fabricar um recurso covarde e desleal para tentar conseguir aquilo que eles não conseguiram na ADI 467. Logo, a nossa primeira tese na defesa da Confetan, que fizemos dentro da ADI 4848, como amicus curiae, que é o sindicato, qualquer sindicato que represente o professor pode entrar, foi nesse sentido, de arquivar essa ADI 4848, porque ela é uma fraude. Ela está vindo para enganar o ministro. Ela está vindo para se transformar num novo recurso, o que é um absurdo. Então, não tem como essa ADI 4848 sobreviver, porque ela na verdade, é uma espécie de recurso que fraudulentamente ataca o artigo 5º da lei do piso para conseguir aquilo que não conseguiram na ADI anterior. Em relação aos pressupostos das liminares, que deveriam ser observados quando os procuradores dos 6 estados, repito, são 6 governadores que entraram mais uma vez atacando a lei do piso. Para quem entrou agora, que tem mais gente entrando, quem são os governadores? O do Rio Grande do Sul, o de Santa Catarina, o de Mato Grosso do Sul, o governador de Goiás, o governador do Piauí e o governador do estado de Roraima. Então, eles não mostraram os pressupostos para ter a liminar conseguida, nem daqui para frente, quanto mais como eles querem. Eles querem que a liminar seja dada com efeito retroativo a janeiro de 2009, o que é um grande absurdo. Então, eles não demonstram os pressupostos para a concessão da liminar. Tecnicamente, eu entendo que é um pedido morto. Não tem juridicamente como ser dada a cautelar nos termos requeridos. Se derem essa liminar, que eu duvido que o ministro dê, porque é um ministro sério, tem se mostrado muito sério com as suas decisões, o ministro Joaquim Barbosa, mas se por acaso
aparecesse uma estranha liminar atendendo esse pedido, ela teria embasamento meramente político, mas juridicamente não. Aí sim, a concessão de uma liminar dessa seria ilegal, seria imoral, seria injusta, seria inconstitucional, além de violar tratados internacionais que o Brasil assina. Mas eu creio piamente no ministro Barbosa e acredito que ele não vai dar essa liminar absurda. E é importante dizer também que os governadores não juntaram prova nenhuma. Eles não provam nada. Eles só juntaram a lei do piso. Eles não mostram como é que estão as finanças dos seus estados. Né? Fizemos uma pequena pesquisa nesses 6 estados, como é que tem sido o repasse do Fundeb nos últimos 3 anos. São repasses milionários. Tem estados aí que os repasses chegam a 80% a mais. Veja só, dos 6 estados que entraram, há estados que o repasse, desde 2009 para cá, de Fundeb, teve um aumento de mais de 80%. E mesmo assim eles ainda querem atacar a forma de reajuste da lei do piso. Não provaram nada. Não juntaram quanto é que estão gastando com professores, não trouxeram certidões dos tribunais de conta dizendo quanto é que estão aplicando do total do repasse dos Fundebs, não juntaram a relação do total de professores com o valor que ganham remuneração, nem também com lotação, para você ter ideia se ganham ou não isso, não junta orçamento de nada. Na verdade, eu entendo a ADI 4848 como uma peça de extrema má-fé, que aponta de uma maneira vesga e de uma maneira oblíqua inconstitucionalidade que só pode existir na cabeça dos procuradores, que não sobrevive quando você pega as teses dele e compara com os artigos que tratam da educação no Brasil na Constituição e nem com as competências dos entes que estão lá na Constituição. É uma peça casuística, maldosa, malévola, é um desserviço e o pior, estão tentando fazer o ministro de bobo, porque eles estão tentando, através de uma ADI nova, questionando só um dos artigos da lei do piso, que o Supremo já disse, que é o artigo 5º era constitucional, na medida em que disse na ADI 467 que a lei inteira era constitucional. Então, eles estão, na verdade, fazendo chover no molhado. Essa é a verdade. Não passa de uma aventura. A gente espera que o movimento sindical se una nesse momento, que as grandes confederações peticionem também, trazendo novas informações, que os sindicatos grandes das capitais do Brasil e das grandes cidades do interior do Brasil, com mais de 500 mil habitantes ou mais de 200 mil habitantes, também venham participar, porque é muito importante o ministro ver a nossa reação. Até porque, como eu já disse, o Supremo Tribunal Federal pode conceder ou não a liminar antes de ouvir qualquer uma das autoridades acionadas. Só quem pode entrar nesse momento, mesmo sem ser chamado, somos nós, o movimento sindical. Então eu espero, com essas colocações, ter contribuído com informações, né? Quem quiser mandar fazer perguntas por e-mail, meu e-mail é valdecic_alves@yahoo.com.br. Repito, quem quiser acessar a nossa peça de defesa, que peticionamos junto ao Supremo Tribunal Federal, na ADI 4848, basta acessar o site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Aí lá no lado esquerdo do seu computador você põe o número do processo, só 4848, só o número, vai abrir o extrato. Aí você clica no vermelho, peças eletrônicas, vai abrir outra tela. Aí você desce a tela e clica na ocorrência 1. Aí você vai ler a petição dos governadores, para ver os absurdos que os governadores estão dizendo. E na ocorrência 4, você vai ver a petição da Confetam. Ou no próprio site da Confetam, você pode acessar, mas o importante é que o movimento sindical já reagiu. O importante é que o movimento sindical já peticionou junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, é um momento delicado, né? O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional, mas ela tem também um poder de preservar o pacto federativo e das forças políticas. Os governadores são muito fortes, então muitas decisões do Supremo são também políticas, para preservar a ordem, não são apenas jurídicas. Um tribunal constitucional, muitas vezes, ele dá decisões que, em parte, cumpre a lei e, em parte, tenta manter a unidade da federação, tenta manter a paz social,
Então nós temos que ter muito cuidado, e seria muito importante, repito, que o movimento sindical imediatamente, no mais tardar até essa sexta-feira, peticione como amicus curiae. Quem deve peticionar? As federações estaduais, as federações municipais, os grandes sindicatos com mais de 200 mil habitantes, que têm assessoria jurídica grande. E um detalhe, no dia que o processo 4848, a ADI, for para o pleno do Supremo, nós vamos ter que estar lá, fazendo sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Olha, você que está me ouvindo aí, nós estamos debatendo o que é a ADI 4848, que é aquela ação que os 6 governadores entraram atacando o artigo 5º da lei do piso. Mas, na verdade, é uma maneira realmente de acabar com parte da lei do piso. Na verdade, é uma fraude, porque esta ação tem um caráter de repulso. Eles estão tentando, os 6 governadores, conseguir aquilo que não conseguiram na ADI 467. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta via Twitter. Não é? Nós recebemos vários telefonemas aqui, mensagens via celular, que o pessoal que está no Face não está conseguindo mandar as respostas. Então, no Face está só o link. Não é? As perguntas tem que entrar no Twitter. Não precisa criar Twitter, mas quem já tem, pode até usar o Twitter de outra pessoa. Quem tiver alguma dúvida sobre a ADI 4848 ou sobre a ADI 467 e tiver no Twitter, né, pode escrever que a gente responda a resposta agora, ao vivo, né, na hora, certo? E vou repetir, a Confetam já entrou com uma defesa na ADI 4848, mostrando que esta ação não pode sobreviver, que a ADI 4848 tem que ser arquivada, porque ela está rediscutindo algo que não poderia. Que o pedido cautelar é um absurdo, porque os governadores não mostram em nenhum momento os requisitos para ter direito à concessão da liminar. E no mérito é um absurdo. No mérito é o que eu já falei. A peça é maldosa, a peça é malévola, a peça, na verdade, quer dar aos governadores o poder de ficar com a maior parte do dinheiro do Fundeb. Eles já ficam com a maior parte do dinheiro do Fundeb. Então você que estiver no Twitter, você vai conseguir fazer pergunta. Eu lamento ao pessoal do Facebook que não está conseguindo. O pessoal está mandando aqui mensagem no celular que eu estou sendo informado. Realmente, pelo Facebook não dá para, as perguntas não vão dar para chegar aqui, porque eu estou ao vivo no Twitter. Então as perguntas têm que ser via Twitter. Então, de preferência, quem tiver Twitter que pode fazer a pergunta que a gente responde. Então, o pessoal que está me vendo via Twitter, façam as perguntas que quiserem, viu? Nós estamos aqui para responder, estamos aqui para conversar, estamos aqui nesse sentido, aptos a debater com vocês e dar as respostas devidas. Repito, para grande parte do pessoal que eu estou vendo agora, que está entrando agora via Twitter, que é o pessoal que deve estar vindo do Facebook, não sei, né? Mas a maior parte do pessoal é do Face. Eu vou ver se na outra vez é possível linkar com o Face, né? Nós, na verdade, temos que optar por um dos dois. Como o Twitter é mais simples, a maioria do pessoal tem Twitter, nós acabamos optando pelo Twitter, né? Mas vamos ver depois se tem como nós, né, conseguir fazer via Face. Olha, gente, a gente vai terminar os 50 minutos, a previsão aqui é desse debate durar 50 minutos. Vamos ver se na próxima vez a gente consegue também veicular via Face e via Twitter a um só tempo, né? E repito, se alguém que estiver no Twitter quiser fazer alguma pergunta, são os que podem fazer no momento. Infelizmente, nós não temos como acessar ao mesmo tempo aqui, nem o Twitter, nem o Facebook. Importante dizer que amicus curiae, que no caso aqui é o que a Confetam fez, é o que se chama amigo da corte. Ou seja, o Supremo e a lei prevê que qualquer pessoa pode ser amicus curiae, mas qualquer pessoa jurídica com poder de representar a categoria que saiu os professores que está sofrendo esse ataque, né? Então a gente aqui estamos concluindo o nosso debate. Agradecer todas as pessoas que mandaram perguntas, as pessoas do Facebook que tentaram, as mensagens de celular que o pessoal está mandando, as pessoas via e-mail, né? Então depois nós vamos ver se vamos ter acesso a essa gravação para veicular no meu blog, mas no meu blog vocês podem encontrar muitas respostas, né? O meu blog é valdecialves.blogspot.com. O meu e-mail, valdecic com y, _alves,
@yahoo.com.br. Se você botar no Google Dr. Valdeci Alves, Blogspot, você acessa meu blog, lá você vai ter meu e-mail. No site do Supremo, para você acessar a ADI e as petições dos governadores e a nossa petição de defesa pela Confetam dentro da ação da ADI 4848 é www.stf.jus.br. E o site da Confetam, que é a entidade que fez já a primeira defesa, que protocolou a primeira defesa contra esse ataque violento, desleal e injusto dos 6 governadores, foi a Confederação dos Trabalhadores Municipais do Brasil. Então, meus amigos, minhas amigas, pessoal que assistiu, lideranças sindicais, né, advogados que acompanharam, eu sei que tem colegas de advogados acompanhando, acessem meu blog, mandem perguntas por e-mail, foi um prazer imenso e eu espero que no próximo encontro que tivermos via internet, a gente possa conversar bastante e debater. Boa noite, muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e a todas.